Imagine um cenário onde a esperança parece esvanecer, onde o medo e a incerteza se erguem como muralhas intransponíveis. Os israelitas, liderados por Moisés, enfrentam uma jornada desesperadora, fugindo da escravidão apenas para se encontrarem encurralados entre o imponente Mar Vermelho e o exército implacável do faraó. Suas vozes se erguem em desespero. Por que nos trouxeste aqui para morrer? A pressão é imensa, a dúvida é sufocante. Esta é a história de hoje. Era um dia como outro qualquer no deserto de Midian, um lugar onde o tempo parecia se arrastar entre o calor escaldante do dia e o frio cortante da noite. Moisés, um homem que havia deixado para trás o luxo do palácio egípcio para viver uma vida simples como pastor, conduzia seu rebanho pela paisagem árida. O som das ovelhas ao longe e o vento que soprava a areia criavam uma melodia peculiar, quase hipnótica. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Entre as rochas e a vegetação escassa, Moisés avistou uma visão surpreendente, uma sarça ardente, chamas que dançavam intensamente, mas que de maneira intrigante não consumiam o arbusto. Que visão estranha é essa? Murmurou ele para si mesmo, a curiosidade o puxando cada vez mais para perto. Cada passo que dava era uma mistura de fascinação e cautela, seu coração batendo mais rápido com a sensação de que algo monumental estava prestes a ocorrer. Ao se aproximar, uma voz poderosa e serena ressoou do meio das chamas. Moisés, Moisés! Sobressaltado, ele respondeu prontamente, aqui estou. A voz, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum, revelou-se como a do próprio Deus. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, agora descalço e de joelhos, ouviu com atenção enquanto Deus lhe revelava um propósito grandioso. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los a uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. E tu, Moisés, serás o meu instrumento de libertação. O homem que estava ali, diante da sarça ardente, sentiu uma mistura de incredulidade e pavor. Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os israelitas do Egito? Questionou ele, sua voz tremendo ligeiramente. A missão parecia monumental demais para um simples pastor. Contudo, a resposta de Deus foi cheia de encorajamento e certeza. Eu estarei contigo, e este será o sinal para você de que sou eu quem o enviou. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Com essas palavras ecoando em sua mente, Moisés começou a vislumbrar o enorme desafio à sua frente. Ele não sabia exatamente como iria enfrentar o poderoso faraó e libertar o povo da escravidão, mas a promessa de Deus era uma chama de esperança em seu coração. E foi com esse fogo interno que Moisés decidiu retornar ao Egito, mal sabendo que os obstáculos que encontraria seriam tão vastos quanto o deserto que acabara de atravessar. E assim, ele se preparava para a primeira de muitas batalhas, sem saber que a jornada estava apenas começando. Moisés retornou ao Egito, seu coração um misto de determinação e incerteza. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, seu irmão Arão, a quem Deus também havia convocado. Juntos eles foram ao palácio do faraó, um lugar repleto de riqueza e poder, onde o sol refletia nas paredes douradas, criando uma atmosfera de opulência e autoridade absoluta. O faraó, sentado em seu trono majestoso, observava com desdém enquanto os dois irmãos se aproximavam. Moisés, com uma voz firme, mas respeitosa, declarou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. A reação do faraó foi imediata e arrogante. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Essa negativa deu início a uma série de encontros tensos. Deus havia instruído Moisés a realizar milagres como sinais de seu poder, mas cada vez que um prodígio era realizado, o coração do faraó se endurecia ainda mais. As águas do Nilo foram transformadas em sangue, um rio de vida transformado em um fluxo de morte, e ainda assim, o faraó permaneceu inflexível. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se transformaram em um pesadelo de pragas. Rãs infestaram as casas, cobrindo os pisos e as camas. Piolhos surgiram do pó, invadindo homens e animais,
Enxames de moscas cobriram a terra, trazendo caos e doença. Cada nova praga era um golpe na arrogância do faraó e um sinal da determinação divina. Mas o faraó desafiador recusava-se a ceder. Então vieram pragas ainda mais devastadoras. A morte do gado, feridas dolorosas nos egípcios, chuva de fogo e gelo misturados, gafanhotos que devoraram tudo em seu caminho, e uma escuridão total que cobriu o Egito por 3 dias. Cada uma dessas catástrofes não era apenas uma demonstração de poder, mas também um símbolo do confronto entre a divindade e a tirania humana. Durante essas provações, Moisés se viu cada vez mais seguro em seu papel, sua fé fortalecida a cada obstáculo superado. No entanto, ele sabia que a praga mais terrível ainda estava por vir. Deus havia avisado. A última praga seria a morte dos primogênitos, uma calamidade tão severa que abalaria até mesmo o faraó mais teimoso. A tensão no ar era palpável. Moisés e Arão se preparavam para a noite decisiva, instruindo o povo de Israel a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Enquanto o crepúsculo caía sobre o Egito, um silêncio pesado descia junto, prenunciando o horror que estava por vir. O povo esperava ansioso, sabendo que sua libertação estava próxima, mas que ainda havia uma última terrível provação a enfrentar. A noite caiu, densa e silenciosa, como se o próprio ar segurasse a respiração em antecipação. Nas casas dos israelitas, o cheiro do cordeiro assado enchia o ar, e as famílias, reunidas em torno da mesa, seguiam as instruções que Moisés lhes havia dado. Eles sabiam que a noite seria diferente de todas as outras, uma noite de esperança e temor. As portas das casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro, um sinal de fé e proteção. Dentro de cada lar, as pessoas comiam com pressa, suas sandálias nos pés e cajados nas mãos, prontas para partir a qualquer momento. O silêncio do lado de fora era apenas quebrado pelo sussurro das orações e os passos ansiosos de uma nação à beira da libertação. De repente, um grito perfurou a noite, seguido por outros, ecoando de casa em casa, de rua em rua. O anjo da morte passara pelo Egito, e cada primogênito egípcio, do filho do faraó ao filho do mais humilde servo, foi encontrado morto. O luto e o terror espalharam-se rapidamente, e os egípcios, antes orgulhosos e desafiadores, agora estavam prostrados pelo sofrimento. O faraó, abalado pelo golpe devastador, finalmente cedeu. Ele convocou Moisés e Arão no meio da noite. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, tanto vocês como os israelitas. Vão, sirvam ao Senhor como vocês pediram. Levem também seus rebanhos e suas manadas, como vocês disseram, e vão, e abençoem a mim também. As palavras do faraó eram carregadas de desespero e resignação. Sem perder tempo, Moisés e Arão transmitiram a ordem a todo o povo. Os israelitas, preparados para este momento, reuniram seus pertences, pegaram os pães ainda sem fermento e partiram em direção ao desconhecido, guiados pela fé em um futuro prometido. A jornada pelo deserto estava apenas começando, e eles sabiam que não seria fácil. Mas por enquanto, havia uma sensação de alívio, de liberdade recém-conquistada. À medida que a coluna de pessoas e animais avançava pela escuridão, as primeiras luzes do amanhecer começaram a atingir o céu. Eles não tinham muito tempo para comemorar. Sabiam que o faraó poderia mudar de ideia. E, de fato, no palácio, o faraó começava a sentir o peso de sua decisão. Sua raiva e orgulho ferido começavam a fermentar, prenunciando um novo conflito. Os israelitas, entretanto, marchavam para fora do Egito, seus corações batendo com uma mistura de excitação e ansiedade. Moisés, à frente do grupo, olhava para o horizonte, ciente de que o próximo desafio estava à espreita. As areias do deserto estendiam-se à sua frente, e as murmurações do povo começavam a surgir. Para onde estavam indo? Como sobreviveriam? E o que fariam quando chegassem ao Mar Vermelho, uma barreira aparentemente intransponível? Após dias e dias de viagem pelo deserto escaldante, os israelitas finalmente avistaram o Mar Vermelho. Foi como se um suspiro de alívio tivesse atravessado o grupo. Mas esse alívio foi rapidamente substituído por pânico quando perceberam algo terrível. O faraó havia mudado de ideia. Lá, ao longe, podiam ver as carruagens egípcias se aproximando, levantando uma nuvem de poeira que parecia um prenúncio de desespero.
Por que nos trouxeste aqui para morrer? Clamavam eles a Moisés, o desespero evidente em suas vozes trêmulas. O medo era palpável, como uma sombra que os envolvia. Homens, mulheres e crianças olhavam para o líder com olhos arregalados, esperando uma resposta que parecia impossível de ser dada. Moisés, sentindo o peso de cada olhar, ergueu os braços ao céu e clamou a Deus. A resposta veio simples e surpreendente. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Era uma ordem que exigia uma coragem quase sobrenatural. A ideia de marchar em direção ao mar, uma barreira aparentemente intransponível, parecia loucura. Mas Moisés sabia que a fé exigia passos audaciosos, mesmo diante do impossível. Vamos, pessoal, marchem! Gritou Moisés, sua voz firme e cheia de convicção. As palavras ecoaram como um tambor de guerra no coração dos israelitas. Um novo desafio surgia diante deles, um desafio que exigia uma confiança além do humano. Com a ameaça egípcia às suas costas e o vasto mar à frente, cada passo era uma mistura de medo e esperança. As crianças agarravam as mãos de seus pais, os idosos apoiavam-se nos mais jovens, e cada um avançava, incerto do que encontrariam. As águas do Mar Vermelho, calmas e imponentes, agora eram uma metáfora viva para o enorme desafio que tinham pela frente. A fé de Moisés era a rocha sobre a qual eles pisavam, mesmo que o caminho parecesse invisível. Enquanto o povo começava a marchar, os sons das carruagens egípcias ficavam mais altos, como um trovão se aproximando. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha não apenas pela liberdade, mas pela sobrevivência. O coração de todos batia acelerado, a respiração era rápida e os olhares fixos no horizonte, onde o desconhecido os aguardava. Não parem, continuem marchando, Moisés incentivava, sua voz cortando o medo que tentava se instalar. As palavras dele eram um farol de esperança, uma força que os movia adiante, mesmo quando a lógica gritava para desistirem. Eles marchavam, com a fé como guia e a promessa de Deus como força. E assim, os israelitas, guiados pela coragem de Moisés e pela fé em algo maior, avançaram em direção ao mar, onde um milagre estava prestes a acontecer, transformando o impossível em realidade e abrindo um caminho onde antes só havia água e dúvida. O mar, que parecia uma barreira intransponível, estava prestes a revelar seu segredo, e o destino dos israelitas seria selado não pela força dos exércitos, mas pela fé em um poder superior. O desafio estava lançado, e o próximo passo os levaria a uma travessia que mudaria suas vidas para sempre. Moisés, com uma expressão de determinação no rosto, levantou sua mão sobre o mar, obedecendo à ordem divina. De repente, um vento forte começou a soprar, uivando como um lobo na noite, e as águas se dividiram. Era como se o mar estivesse se curvando diante de um poder maior, formando um caminho de terra seca no meio das águas revoltas. Vamos, marchem! Gritou Moisés, sua voz ressoando como um trovão, infundindo coragem em cada coração. Os israelitas olharam ao redor incrédulos. Paredes de água se erguiam à direita e à esquerda, dançando ao ritmo do vento. Era uma visão surreal, como se a natureza estivesse exibindo sua própria forma de arte abstrata. Inacreditável, sussurrou um jovem, seus olhos arregalados de espanto. Enquanto avançavam, o som dos passos sobre a terra seca misturava-se com o rugido das águas ao seu lado. Cada passo era um misto de medo e esperança. As crianças se agarravam firmemente às mãos de seus pais, e os mais velhos, embora exaustos, encontravam forças renovadas naquela travessia milagrosa. Não olhem para trás, incentivava Moisés, sua voz firme e cheia de autoridade. A travessia foi tensa. O som das carruagens egípcias, cada vez mais próximas, ecoava como um prenúncio de perigo iminente. Mas os israelitas, motivados pela fé em Deus, continuavam marchando. A determinação brilhava em seus olhos, e cada passo dado era uma declaração de confiança no impossível. O vento soprava com força, como um tambor incessante que marcava o ritmo da esperança e da coragem. A confiança em Deus era a bússola que guiava aquele povo. Com cada passo, a certeza de que estavam protegidos e guiados crescia dentro de cada um deles. Era como se o próprio vento estivesse sussurrando palavras de encorajamento em seus ouvidos. Continuem, não desistam! Moisés gritava e sua voz se misturava ao vento,
criando uma sinfonia de fé e determinação. Finalmente alcançaram o outro lado. O chão sob seus pés agora era firme e seguro. As águas, que se haviam erguido como muralhas ao longo do caminho, começaram a fechar-se atrás deles, engolindo o exército egípcio em sua fúria. Um suspiro coletivo de alívio e gratidão escapou dos lábios do povo. Era o milagre concretizado, uma manifestação da grandeza e do poder de Deus. Ao pisarem em terra firme, a sensação era indescritível. Olhares se cruzaram, sorrisos brotaram em rostos antes marcados pelo medo. "Conseguimos!" exclamou uma jovem mãe, abraçando seu filho com força. "Foi Deus!" gritou um ancião, suas palavras carregadas de emoção e reverência. A travessia do Mar Vermelho tornou-se um símbolo de vitória, de superação de obstáculos aparentemente insuperáveis. Era um testemunho vivo de que, com fé, coragem e determinação, nenhum desafio é grande demais. E assim, o povo de Israel, unido em sua confiança inabalável, estava pronto para enfrentar os próximos desafios, certos de que Deus abriria todas as portas, mesmo aquelas que pareciam impossíveis de destrancar. Em suma, essa história de superação lembra a todos nós que, por maiores que sejam as dificuldades, com fé e determinação, podemos superar qualquer barreira. Cada obstáculo que encontramos no caminho pode parecer uma montanha intransponível, mas não devemos esquecer que, assim como as águas do Mar Vermelho se abriram para dar passagem para os israelitas, nossas barreiras também podem ser removidas. Deus é poderoso e, no seu tempo, Ele destrava todas as portas, transformando o impossível em possível.